versículos de 11 até 24, diz assim: e disse mais: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá a minha parte dos bens que me cabem por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Pouco depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando mal. Vou me levantar e irei até o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu, e enchendo-se de compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir, ponte-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro, e matai-o, e comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém ou não amém? Eu quero falar com você hoje sobre é tempo de cair em si. Essa história que você conhece, a história do filho pródigo, se divide em 2 etapas, em 2 momentos específicos. A primeira fase desse momento da festa, da história do filho pródigo, é o momento do filho abandonando a casa do pai, do filho partindo, do filho seguindo, do filho indo, do filho tomando as decisões da sua própria vida, tomando os posicionamentos pessoais, assumindo para si a responsabilidade de ser senhor do seu destino. Esse texto, essa parábola, ela é uma ilustração. Jesus Cristo está falando aqui de vida espiritual. Essa parábola, ela não é apenas sobre um rapaz há 2.200 anos atrás, 2.100 anos atrás. Não, essa parábola é sobre a minha história e a sua, porque ela registra
que o pai é o provedor, significa ter que se colocar sob a autoridade do pai. E muitos de nós estamos fugindo da presença de Deus, saindo da casa do pai, perdendo a comunhão com o nosso Senhor, simplesmente porque não aprendemos a nos submeter à autoridade. Queremos ser senhores, donos da nossa própria história, controlar a nossa própria existência. E quando nós nos rebelamos contra a autoridade de Deus, quando nós nos rebelamos contra o senhorio de Jesus Cristo, nós estamos tomando a decisão de nos afastar da casa do Pai. Eu já vivenciei N experiências de estar conversando com pessoas, fazendo aconselhamento, falando sobre algumas questões, dando algum direcionamento bíblico, e as pessoas dizerem: não, pastor, eu concordo com o que o senhor está dizendo, é bíblico o que o senhor está dizendo. E aí eu perguntei: e você vai fazer? Você falou: mas eu não vou fazer, eu não vou perdoar. Mas meu irmão, o perdão vai trazer libertação para a sua alma, o perdão é bíblico, o perdão direciona o seu relacionamento com Deus. Eu sei, mas eu não perdoo, eu não aceito, e toma para si essa decisão. Tirou o pai do caminho, não está debaixo da autoridade. Hoje na nossa sala de batismos, nós estávamos falando, e o pastor Haroldo estava compartilhando conosco, João? O senhor estava lá, nós estávamos falando sobre a questão de pecado. E é interessante que pecado não é só fazer o que é errado, mas pecado é não fazer o que é certo. Paulo escreve a carta aos Efésios e diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E muitas vezes o Senhor Deus, Ele nos diz claramente, quer seja pela mensagem pregada, quer seja pela visão dada para a igreja, quer seja pelas músicas cantadas, quer seja por alguém que chega para nos dizer algo direcionado por Deus, quer seja pelas circunstâncias do caminho, Deus chega para dizer: eu quero que você tome uma determinada posição, faça assim. E a gente diz: não, não faço, não aceito. Eu gosto muito quando no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo, ele é convidado a ir na casa de um cidadão romano, porque o empregado desse cidadão estava enfermo, e esse cidadão era um centurião, e Jesus Cristo se dirige à casa dele, ele manda um recado para Jesus, dizendo assim: Senhor, não precisa vir na minha casa, eu não mereço que o Senhor entre na minha morada, mas eu sou um homem com autoridade. Eu digo para um soldado: vai, e ele vai. Eu digo para um outro soldado: vem, e ele vem. Eu falo para o meu servo: faça, e ele faz. O Senhor tem a mesma autoridade. Basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo será salvo. E aí Jesus diz assim: eu nunca vi uma fé assim em Israel. Sabe qual é a base dessa fé? Reconhecimento da autoridade de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: existem namoros que começam fora dos ditames da autoridade do Senhor. Existe casamento que é feito sem que Deus tenha dado aval. Existe negociação
princípio de uma vida abundante é a submissão à autoridade do Senhor e buscar satisfazer a vontade do Senhor. Às vezes eu recebo algumas pessoas e pastor, eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. E eu pergunto assim: Deus já te responde, já te falou sobre isso? Não, mas é que eu vou. Você já orou a esse respeito? Então, se Deus não te falou ainda, você não faz nada. Nada. Tem gente sepultando casamento de 10, 15, 20, 30, 40 anos sem ter perguntado para Deus se Deus está querendo que ele se divorcie de verdade. Esse menino fez isso. Me dá o que é meu e eu vou viver a minha vida. Irmãos, isso é caminho para longe da casa do Pai. A segunda coisa que eu vejo claramente que nos faz caminhar para longe da casa do Pai é não valorizar aquilo que o Pai nos deu. Ele diz: eu estou indo embora, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E o Pai diz: então tá bom, eu respeito a sua decisão. Eu te dou essa liberdade. E aqui o texto vai dizer que ele gastou todo o dinheiro vivendo dissolutamente. Por isso que o nome dessa parábola é a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador, esbanjador, o filho que joga coisas fora. Queridos, quantas oportunidades nós estamos jogando fora? Quantas oportunidades de sermos bênçãos, quantas oportunidades de sermos referências, quantas oportunidades de sermos instrumentos de Deus, e a gente joga fora. Joga fora porque ele está mais preocupado em autossatisfação. A gente joga fora porque a gente não consegue perceber o quanto isso custou para o Pai, o quanto isso é investimento de amor do Pai. E aí, quando a gente toma posse, a gente diz: é meu, e por ser meu eu faço do jeito que eu quero, e desperdiçamos tudo. Desperdiçamos o tempo, desperdiçamos os momentos, desperdiçamos as oportunidades, desperdiçamos os recursos. Ontem eu e a Gisele, nós fomos lá junto com Maria, Márcia, lá no Retiro dos Jovens, e na volta nós paramos ali em Canaã, eu e Gisele e a Samira, para visitar uma família que foi minha ovelha durante 12 anos. Nós fomos até lá, ligamos, estava passando perto, chegamos até lá e começamos a conversar, e de repente a filha mais velha, a Bruna, olha e diz assim: pastor, eu já estou com 34 anos, como o tempo passa. Eu dizia assim: quando eu tiver 30, faria assim, faria assim, já estou com 34. E aí, para não me... 32, né? 32. Minha esposa está me corrigindo, é 32. Você do vídeo aí, 32. Aí, eu, para não ficar para trás, né? Eu não falei quantos anos eu estava, é claro. Mas você reparou como passa rápido? Como a gente desperdiça os anos. E a gente desperdiça os anos porque a gente desperdiça os meses. E a gente desperdiça os meses porque desperdiçamos as semanas. E desperdiçamos as semanas porque desperdiçamos os dias. E desperdiçamos os dias porque desperdiçamos as horas. A gente não valoriza. A gente desperdiça tempo. A gente não busca servir ao Senhor com fidelidade. A gente não busca conhecer melhor a obra do Senhor e a vontade do Senhor. Parece que nós somos donos desse tesouro que está se esvaindo, e daqui a pouco a gente vai ter que prestar conta disso tudo. Jesus conta uma parábola de um senhor que viajou para uma terra distante e chamou seus empregados, deu a um 5 talentos. Talento era uma forma monetária, um valor monetário. Deu a um 5 talentos, deu a outro 3 talentos, deu a outro 1 talento, e mandou que eles trabalhassem. Daí ao tempo o Senhor retorna, e ele chama o que tinha recebido 5 talentos,
E esse diz: Senhor, olha, eu lutei, granjeei, trabalhei, aqui estão 5 que o Senhor me deu, e eu multipliquei. Agora tem 10. E ele chama o segundo servo diz: Senhor, o Senhor me deu 3 talentos, eu lutei, eu batalhei, eu granjeei, e estão aqui os 3 que o Senhor me deu, e eu multipliquei, toma mais 3, era do Senhor. E aí ele chama o terceiro, e o terceiro que recebeu 1 talento, ele diz assim: e cadê o seu talento? Presta conta daquilo que você fez. E ele pega 1 talento e diz: olha, Senhor, como o Senhor é um homem severo, o Senhor é um homem que cobra mesmo aquilo que delega, eu fiquei com medo de perder esse recurso, então eu enterrei o talento, ele estava enterradinho, estava guardado, bem guardadinho, está aqui 1 talento do Senhor. O Senhor disse a ele o quê? Servo mau, infiel, você sabe que eu vou cobrar sobre aquilo que eu te dei, então pelo menos você podia ter emprestado a juros, para ter pelo menos os juros para você dar. Não é razoável você saber que vai prestar contas e não investir para fazer da melhor maneira possível, porque todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas de tudo que tenhamos feito, quer seja bom ou ruim. E nós precisamos investir. E em vez de investir para multiplicar, nós estamos desperdiçando a oportunidade de servir, desperdiçando a oportunidade de abençoar, desperdiçando a oportunidade de sermos voz de Deus, ministradores de graça, desperdiçando a oportunidade de repartir com os outros aquilo que Deus nos tem dado. O desperdício é sinônimo de ingratidão. E esse camarada gasta tudo, ele vive de maneira dissoluta. E ele chega a um nível em que ele começa a pagar o preço das suas decisões. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as nossas decisões implicam algum tipo de preço a ser pago. O mundo não te diz isso. O pecado não te afirma isso. A grande ilusão do pecado é fazer com que a gente imagine que o prazer que ele proporciona é de graça, mas não é, há um preço a ser pago. E esse rapaz que havia abandonado a casa do pai, esse rapaz que era herdeiro dessa casa, ele de repente se pega num lugar estranho, num lugar distante e totalmente sozinho, abandonado. Porque as pessoas que vivem longe de Deus só se interessam por nós enquanto nós ainda temos algo para dar para elas. O mundo, ele é egoísta. O mundo, ele é ganancioso e corrompido. E nós, ao entrarmos no princípio e no ciclo do mundo, nós nos tornamos instrumentos para que possamos ser explorados. E esse camarada então, ele chega ao ápice do fundo do poço para um judeu. Para o judeu não existe nada mais imundo do que o porco, por causa da lei de Levíticos. Ele é condicionado desde pequenininho a não mexer com porco, a não tocar em porco, a não comer porco. É um animal impuro. E onde ele vai trabalhar? Cuidando de porcos. O porco virou o senhor dele. O porco virou o mestre da vida dele. O espírito imundo, o espírito impuro se tornou o senhor dele e ele tinha que servir aos porcos. E ele está num nível de degradação tão grande que até a comida do porco que ele queria comer ele não podia, porque o porco era mais importante que ele. Meu irmão, quantas pessoas hoje estão entrando no nível de degradação
Um dia desse eu vi uma matéria sobre o crack, sobre a Cracolândia. E eu vi um camarada que era médico em São Paulo. E ele desenvolveu o vício do crack. E ele perdeu a esposa, perdeu o emprego, a família o deixou de lado, depois de muitos anos sofrendo e lutando. E ele saiu para morar nas ruas. E ele começou a viver em torno do crack, sentado numa calçada lá no centro de São Paulo, fumando pedra de manhã, de tarde, de noite, um estado de miséria absoluta. Chegou ao fundo do poço na vida dele. Quantas pessoas que o fundo do poço é a degradação moral. O cara se torna tão depravado em busca de sexo que ele sacrifica a família, ele sacrifica o seu nome, ele sacrifica a sua integridade, ele sacrifica o nome do Senhor, perde a sua família, vive uma vida de fachada no meio das noitadas, mas totalmente degradada no fundo do poço. Quantos outros o fundo do poço é corrupção? Eles fazem negociata e começam a ganhar dinheiro, e começa com um pouquinho, e daqui a pouco um pouquinho começa a se desenvolver, e ele vai se enrolando, ele vai se envolvendo com os negócios de corrupção, e daqui a pouco está tudo emaranhado, e o nome enxovalhado. Quantas pessoas chegaram ao fundo do poço por causa do consumismo? Adquiriram um cartão de crédito, começaram a comprar, e aí gostaram de comprar, e comprar produz prazer, e comprar dá um tipo de satisfação, e aí conseguiram um outro cartão de crédito, e conseguiram um terceiro cartão de crédito, e não tinha como pagar, pegaram dinheiro emprestado com o parente para pagar o cartão de crédito, e ficou devendo o cartão de crédito, e devendo o parente, entrou numa roda viva de decadência financeira, e até hoje não consegue se levantar, porque é escravo do dinheiro. Quantas pessoas são escravas da bebida? Querido, eu quero te convidar, se você quer experimentar o que é ver Deus agir na vida das pessoas, venha um dia assistir uma reunião do grupo do AAC, se reúne aqui na nossa igreja, e você vai ouvir histórias de pessoas que começaram com um copozinho de vinho. Isso não tem nada a ver, e se tornaram alcoólatras a tal ponto de perderem totalmente a sua dignidade pessoal. E eu poderia citar eles exemplos de como a gente pode caminhar para longe da casa do Pai, mas tudo isso começa quando eu rejeito a autoridade paterna, quando eu tomo para mim a soberania sobre a minha vida, quando eu começo a dizer o que eu acho que é bom ou não, para satisfazer o que eu quero. Essa é a primeira fase dessa história. Como caminhar para longe do Pai. E Jesus vai contando e narrando a história até que ele chega no versículo 17, quando ele usa uma expressão, e é nessa expressão que eu quero te convidar a meditar. Mas ele, caindo em si, disse: na casa do meu Pai os trabalhadores estão melhores do que eu. Todos nós, queridos, precisamos de um momento em que nós possamos cair em nós. Cair em si significa se tornar consciente da sua realidade, olhar a vida por trás das máscaras, olhar a vida por trás do colorido, olhar a vida por trás dos prazeres transitórios, olhar para a nossa essência e entender o que isso está fazendo comigo, como eu estou hoje. Como está a minha vida? Como está a minha família? Qual é o preço que isso está me custando? É entender que a ficha uma hora tem que cair, e que por mais que a vida pareça colorida, há um preço nesse processo a ser pago. Provérbios capítulo 14, versículo 6 vai dizer assim: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim conduz à morte. Talvez você esteja caminhando por caminhos que você acha que é bom, e aí você diz:
Muitas vezes nós focamos apenas no resultado, no prazer final, mas não paramos para meditar no custo que ele traz, no preço para ser pago. Cair em si é entender que viver sem Deus significa colher para você o preço da condenação eterna. Na casa do meu Pai as coisas são diferentes. Mas cair em si implica não apenas em ter consciência disso, mas cair em si significa ter uma decisão pessoal acerca disso. Porque ele não diz apenas assim, na casa do Pai. É necessário reconhecer as próprias falhas. Para cair em si é necessário humildade. É necessário dizer, eu errei quando eu tomei a decisão de sair da casa do meu pai. Essa decisão foi errada, foi equivocada. Você já viu algumas entrevistas nesses telejornais policiais? Bandido preso, gangue presa. E aí pergunta assim, como é que é o seu nome? Meu nome é Abacuque. Meu nome é Jeremias. Meu nome é Mateus. Meu nome é Lucas. E aí você vai olhar, todos eles têm algum tipo de precedência religiosa, vieram de alguma igreja. Pastor Francisco Veloso, que trabalha, foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com dependentes químicos aqui no Brasil. Ele tem uma estatística que diz que 78% das pessoas que são atendidas em casa de recuperação são pessoas que vieram de famílias evangélicas. Não é apenas saber que Deus existe, mas é entender que estar longe da casa do Pai é um erro e que é necessário tomar a decisão de voltar. O caminho que levou para longe tem que ser o caminho de volta. Se o caminho que levou para longe é o caminho da renúncia da autoridade do Pai, o caminho que traz de volta é o caminho da submissão, da humildade, do reconhecimento, da confissão de pecados. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Não é apenas olhar para a minha realidade e dizer, ai meu Deus, a minha vida está toda errada, meu Deus, olha a minha vida, mas significa também entender que você é agente responsável pelas decisões do que você faz na vida. E renunciar esse controle e entregar as mãos do Senhor. E finalmente, cair em si implica em tomar decisões em áreas significativas da minha vida. Tomar decisões em áreas que são pontuais, áreas que são basilares, fundamentais, porque invariavelmente o pecado que nos leva para longe da casa do Pai está nos lugares que a gente mais gosta, naquilo que mais nos dá prazer, na forma que mais nos atrai. E quando nós somos engordados por isso, nós somos conduzidos à prática do pecado e ficamos longe do Senhor. Quantas pessoas estão longe da casa do Pai simplesmente porque gostam de dinheiro e tem prazer em dinheiro e quer granjear dinheiro e acha que dinheiro vai resolver os seus problemas? Para voltar você tem que abandonar isso. Zaqueu é o exemplo. Zaqueu, quando se converte, Zaqueu é um publicano, um homem viciado em dinheiro, que queria sempre ter mais, que cobrava a propina dos outros. Quando ele se converte, a primeira decisão dele
E se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir para duplicar. Já o jovem rico, que chega dizendo: ô mestre, Jesus diz para ele: vai e vende o que você tem e dá para os pobres. Ele vai embora triste, porque ele não toma uma decisão em uma área que era a área que é apego na vida dele, que era a área financeira. Tem pessoas que o problema delas é sexual. São pessoas que têm uma vida sexual ativa e não querem abrir mão disso. Fala de santidade em tudo quanto é área, menos na área sexual, porque isso aí todo mundo faz, não está nem aí, blá blá blá, pode transar à vontade. Mas Deus disse que não. Mas a pessoa está tão presa a isso que ela não abre mão dessa área específica da vida dela e continua longe da casa do Pai, quando na verdade precisa santificar a sua vida, o seu relacionamento, para que Deus abençoe a sua casa, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus cuide de você. Isso significa abrir mão, e abrir mão significa abrir mão sim, renunciar, pagar o preço. Algumas pessoas gostam de poder, gostam de chamar a atenção, gostam de sentar nos lugares melhores, gostam de ser os bambambãs aqui da frente, gostam de ser o que quem toma decisão em assembleia. Nós precisamos identificar, cair em si, olhar para nós e dizer: Senhor, em qual área que eu estou me afastando da sua presença? Fazer a oração de Davi no Salmo 51: perdoa os meus pecados e me mostra aqueles pecados que são ocultos, que eu ainda não vi, para que a gente possa ter intimidade com Deus. E aí tem o segundo momento dessa história, que é o retorno para a casa do Pai, porque o Pai está de braços abertos, o Pai está preparado, o Pai está pronto para abençoar vidas. Se você quer retornar para a casa do Pai, a atitude não depende do Pai, depende de você, porque o Pai sempre está a dar uma segunda chance. O Pai sempre está pronto para restaurar a dignidade perdida. O Pai sempre está pronto para cuidar das feridas que a vida causa. O Pai está sempre pronto para restituir a provisão. O Pai está sempre pronto para transformar uma vida de mendigo, de morador de rua, em uma grande festa, em uma grande celebração. Tudo isso começa a partir do momento em que a ficha cai. Quando eu paro de olhar para os outros, quando eu paro de olhar para as distrações do mundo, quando eu paro de olhar para a minha busca pessoal pelo prazer, e eu olho para mim, e eu caio em mim, e eu entendo quem eu sou, e o quanto eu necessito da presença, da misericórdia do Senhor. E aí eu tomo uma decisão de entregar a minha vida de maneira plena e absoluta nas mãos do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você já tomou essa decisão? Você tem vivido essa decisão? A sua história de vida é marcada por esses dois momentos: o tempo que você estava andando para longe de Deus, e o dia que você caiu em si, e quando você retornou para o Senhor. Se você se lembra disso, se você tem vivido isso, feche seus olhos e agradeça a Deus e diga: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque um dia eu estava longe da casa do Senhor, um dia eu estava no pecado, um dia eu estava afastado do Senhor, e o Senhor me alcançou, e o Senhor me encontrou, e o Senhor teve misericórdia de mim, e o Senhor restituiu a sua provisão sobre a minha vida. E hoje eu quero viver para celebrar o Senhor, eu quero viver para adorar o Senhor, eu quero viver para experimentar uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Mas talvez você esteja aqui hoje
Você está vivendo a vida e que precisa de tomar algumas decisões, e que precisa tomar algumas posturas, de mudar algumas atitudes e comportamentos e retornar à casa do Pai, de aceitar o senhorio do Senhor, a autoridade de Deus. Aproveite esse momento também para abrir o seu coração e dizer: Senhor, cuida de mim. O Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece que eu tenho me atraído para longe do Senhor. Me dê forças para que eu possa lutar contra isso. Me dê forças para que eu cuide das mágoas e dores do meu coração, porque muitas vezes o pecado não é um ato, mas é um sentimento de raiva, sentimento de mágoa, sentimento de falta de sentimento de rancor, onde tem a ausência de perdão. Porque o que Deus quer é nos levar a experimentar